Quais são os motivos que têm deixado você paralisado? E qual a relação disso com a sua fé? Quando a gente enfrenta esse tipo de situação, a gente se sente tão paralisado que a gente não consegue encontrar uma saída. Com isso, a gente perde a nossa fé e a gente precisa clamar a Deus por esta fé. E a gente precisa entender que a fé, somente Ele pode nos dar. E é a fé dele que nós precisamos clamar. Muitas vezes, diante dos problemas, a nossa fé se esfria, né? E nós deixamos de buscar o Senhor. Deixamos de orar, deixamos de congregar, deixamos de fazer os nossos devocionais, deixamos de buscar uma palavra, deixamos de fazer o nosso momento de intimidade com o Senhor. E aí eu quero pedir para a mídia colocar o texto de Marcos 2, versículo de 1 a 5. Marcos 2, de 1 a 5. E diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhes um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Senhor, obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela presença do teu Espírito Santo, que vem, Senhor, de forma graciosa, nos envolver e falar aos nossos corações nesta noite. Eu te peço, Senhor, que o Senhor fale ao coração da tua igreja e que por tua misericórdia eu possa falar e não reter nada daquilo que o Senhor colocou no meu coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa passagem, nós podemos entender o quão importante é nós buscarmos ter um amigo de oração, um amigo que a gente possa confiar. O quão importante é quando a gente consegue andar e ver que a cada passo que a gente dá, o Senhor tem ido na nossa frente. Quantos de nós, nos problemas, nas dificuldades da vida, tem sido paralisado e nos sentimos tão sozinhos, tão oprimidos, tão sem força para nos levantarmos? E muitas vezes, nós precisamos entender que sempre vai existir alguém que vai fazer a diferença na nossa vida, ou nós vamos fazer a diferença na vida de alguém. E aí eu quero perguntar para você, o que tem paralisado a sua vida? Qual é a dificuldade que você está passando, que tem dito para você que você não vai conseguir, que você não é capaz de vencer, que você não é capaz de transpor essa muralha, essa barreira que se colocou na sua vida? Todos nós passamos por esses momentos e enfrentamos lutas que acabam nos paralisando espiritualmente. E essa situação começa a atrofiar a nossa vida espiritual. Começa a nos paralisar, começa a quebrar os nossos ossos, a entortar a nossa musculatura, a nos deixar curvado diante da situação e da luta. E quando isso acontece, irmão, a primeira coisa que nós fazemos, nós cristãos, a gente se desespera, a gente blasfema,
a gente murmura. Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que isso está acontecendo comigo? Nós deixamos de jejuar, de orar, de ler a palavra, perdemos a motivação de buscarmos a Deus por causa de um problema. E a gente precisa começar a identificar hoje o que tem nos paralisado. Muitas vezes a paralisia ela vem de trauma, ela vem de medo, de pecado, da falta de fé, da vergonha. Tudo isso é motivo de você ser paralisado. Mas saiba que Jesus, Ele está aqui hoje. Jesus, Ele nunca, a palavra de Deus diz que Ele subiu aos céus e Ele disse que nós nunca estaríamos só. Que Ele deixaria conosco o Espírito Santo, o Consolador, que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Por isso nós não devemos temer luta alguma. E o Senhor veio para te tirar dessa paralisia. Amigos são fundamentais. Nesses momentos nós precisamos de pessoas do nosso lado, amigos espirituais, que nos ajudam a voltar aos pés de Jesus. Quantas vezes nós estamos enfraquecidos, nós passamos por problemas, nós conhecemos alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, da presença do Senhor, porque pecou, se envergonhou, caiu e não se sente digno de voltar aos pés do Senhor, à presença de Deus. Querido, a palavra de Deus diz que não há nada que você faça de bom ou de ruim que mude o amor que Deus sente por você. Não há pecado, não há altura, não há profundidade, não há morte, não há nada que possa te separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Nós precisamos entender que esse tipo de pessoa que nós precisamos ter do lado, elas possam nos fazer abrir os nossos olhos para a nossa fé voltar a ferver novamente dentro de nós. O nosso coração não pode se esfriar de uma tal forma que a gente não consiga mais o acesso à abertura de buscar a fé em Cristo Jesus. E muitas vezes, querido, você será esse amigo para alguém. Às vezes a gente fica esperando sermos consolados, sermos fortalecidos, mas nós estamos aqui todos os cultos, ouvindo a palavra, sendo forjados, fortalecidos pela palavra, para que quando nós saímos dessas portas para fora, nós possamos transbordar do amor de Deus na vida de alguém que nem sequer tem força para entrar nessas portas, para ouvir a palavra do Senhor. Seremos nós que vamos carregar aqueles que estão fracos, desanimados, enfermos, desacreditados, e os levaremos até Jesus, que é o único caminho, que é o único que pode realizar o milagre na vida dessas pessoas e nas nossas vidas. Como que você pode ser esse amigo? Às vezes a gente se pergunta, Senhor, mas quem sou eu para falar da Tua palavra? Quem sou eu para cuidar de alguém? Querido, apenas o que você precisa é se encher de amor e transbordar esse amor em um abraço, em uma palavra, em um ombro amigo, em um ouvido para ouvir no momento em que a pessoa precisa falar. Você apenas esteja disponível para ouvir. E com certeza você vai ser um agente do milagre de Cristo na vida dessa pessoa. Talvez na situação de você ver uma pessoa num problema tão sério. Eu falo para vocês, quando a gente entra no gabinete para a gente poder ouvir algumas pessoas, é desesperador, porque às vezes as pessoas têm algum tipo de problema e a gente respira e fala, Deus, eu não sei como resolver isso.
Senhor, tem misericórdia, nos dê estratégia, ilumine a nossa mente, fala ao nosso coração, para que possamos dar uma palavra dos céus, para que essa pessoa se fortaleça, porque de nós mesmos, querido, nós não conseguimos palavras que possam edificar a vida de uma pessoa. E para isso nós precisamos buscar ler a palavra, ter entendimento daquilo que Cristo colocou nos nossos corações, e do propósito que nós temos para cumprir na caminhada com Cristo. Precisamos buscar ter uma visão ampliada. Querido, a palavra diz que aquele paralítico de nascença, ele estava ali atrofiado, ele nunca andou na vida dele. Ele nunca tinha ouvido falar de Jesus, mas existiam 4 amigos que eles podiam andar, eles podiam se locomover pela cidade e começaram a ouvir que Jesus voltava para Cafarnaum e que ele estava fazendo milagres. E eles pensaram: nós podemos levar o nosso amigo para receber o milagre que ele precisa. Queridos, imagine a visão daqueles 4 amigos. Eles chegam diante da casa onde Jesus estava trazendo a palavra, e eles veem que não existia a possibilidade de entrar naquele lugar, nem de chegar à porta, porque a palavra diz que depois, antes de chegar à porta, já havia uma multidão. E eles começaram a observar e a ver e a buscar uma maneira de levar aquele amigo até a presença de Jesus. Precisamos ter uma visão ampliada, queridos. Mostrar o caminho até Cristo, não parar diante dos impedimentos e não aceitar as desculpas que a situação apresenta. Imagine você passar com uma maca, um paralítico, aí você precisa considerar o peso daquele paralítico, você precisa considerar a estrutura emocional e a força que eles tinham que fazer para subir a escadaria, para não deixar o amigo cair, para apoiá-lo em algum lugar, destelhar o telhado, e como que eles tinham que ter a sincronia de baixar os 4 lados da corda para que aquela maca descesse até os pés de Jesus sem que o amigo se machucasse. Querido, o zelo, o cuidado, a compaixão, o amor e a fé daqueles 4 amigos, porque não foi a fé do paralítico, foi a fé dos amigos, que apesar de saber que humanamente aquele amigo nunca andou e nunca poderia ter a possibilidade de andar, eles creram naquilo que ouviram de Jesus e decidiram ter fé pelo amigo e levaram ele até Jesus. O que tem impedido você de buscar os seus amigos que estão perdidos? Será que você está sentindo medo? Será que é a rotina do ativismo, a frieza espiritual, a falta de fé? O que tem sido o obstáculo para que você não seja esta pessoa, esse agente do milagre de levar novamente uma pessoa aos pés de Jesus? Os obstáculos, querido, eles sempre vão existir, mas aqueles 4 amigos, eles não se deixaram intimidar por nenhum dos obstáculos, nem a falta do caminho, nem o peso do amigo, nem a dificuldade de subir no telhado, nem a dificuldade de descê-lo pela corda sem deixá-lo cair. O amor, a compaixão e a certeza da fé que o amigo iria receber aquele milagre foram a força necessária para que aquele amigo ficasse aos pés de Jesus. Nós precisamos aprender a remover esses obstáculos que impedem as pessoas de encontrar a cura e a libertação. Nós precisamos remover da nossa vida o orgulho, a religiosidade, os julgamentos,
a falta de compaixão, a falta de amor, a falta de empatia. Sabe, queridos, uma vez, quando a minha filha foi fazer, ela tinha 12 anos e foi fazer a profissão de fé. O nosso pastor, o nosso amigo, o pastor Flávio, ele veio, que minha filha falou: mãe, você pode pedir para o pastor, para o tio Flávio, vir para ele ser a testemunha da minha profissão de fé? E nós trouxemos o pastor, ele veio com muito carinho, e ele fez uma pregação sobre esse texto. E o pastor falou naquela noite algo que me marcou de uma forma tão tremenda. Eu senti algo tão esplêndido do Senhor, uma revelação tão profunda do que foi o ato desses 4 amigos. Querido, nós precisamos entender, o pastor Flávio falou, você precisa aprender a discernir os seus amigos. Existem amigos coveiros e existem amigos parteiros. E quando você descobre quem são as pessoas que estão do teu lado, queridos, os amigos parteiros são aqueles que nos seus sonhos, nos seus piores momentos, são aqueles que vão estender a mão e falar assim: meu amigo, levanta, porque eu sei que você vai vencer esta batalha. Meu amigo, me dê a mão, vamos junto, porque eu tenho certeza de que você vai vencer. Eu tenho certeza de que você vai transpor essas muralhas. Eu tenho certeza que Deus vai te fortalecer. Esse é o amigo parteiro, porque ele faz tudo para fazer os seus sonhos nascerem. Ele estende a mão, ele abre as portas para que você e o seu sonho possam vir à tona. Querido, mas o amigo coveiro é alguém que você precisa ter muito cuidado. É aquele que afaga o seu coração, afaga o seu pecado. É aquele que fala: ah, não, querido, mas é assim mesmo, isso é da carne, não tem nada a ver, não, é normal. Ah, eu vou fazer isso, faz mesmo, cara, vai lá. Isso mesmo, não liga não, ninguém tem nada com a sua vida. Querido amigo coveiro, ele ajuda, ele cava a cova, te lança lá dentro. E quando você cai lá dentro, ele é o primeiro que vai jogar a pá de terra. Porque ele não aprendeu a ter amor. Porque ele não aprendeu a ter misericórdia. Amigos são fundamentais. Esses 4 amigos, eles eram e foram a única solução para que de alguma forma aquele amigo se locomovesse até a presença do Senhor. Muitas vezes nós vamos precisar emprestar a nossa fé para alguém. Quantas vezes nas minhas maiores lutas eu perdi a minha fé? Quantas vezes eu cheguei na casa de amigos, quantas vezes eu cheguei na casa dos meus familiares, quantas vezes eu cheguei na casa dos meus cunhados, e eles sempre botaram a mão no meu ombro e falavam: calma, isso vai passar, tenha só mais um pouquinho de paciência, porque a vitória do Senhor está perto. Mas como é difícil, querido, na hora que nós estamos passando pelo problema, na hora que nós estamos paralisados pelas circunstâncias da luta, nós acreditarmos que há possibilidade de um milagre. Querido, o milagre ele só acontece na impossibilidade humana. Jesus não faz milagre se você puder atuar. Jesus não faz milagre se o médico puder atuar. Jesus não faz milagre se alguém puder prover. Jesus faz aquilo que ninguém pode fazer. E muitas vezes você vai emprestar a sua fé. Você vai precisar ser esse amigo. Sabe uma coisa que muitos ainda não entenderam? Jesus, ele honra a vida daqueles que levantam um irmão. Jesus, ele honra a sua vida quando você se levanta
para estender a mão para alguém que está caído. Vou pedir que você feche os seus olhos agora. E que você possa refletir e que você possa pedir para o Senhor trazer ao seu coração qual é a tua paralisia, querido. Se é a vergonha, se é o orgulho, se é o sentimento de rejeição, se é o sentimento de que ninguém liga para você, se é a dúvida, se é a dor da perda. Queridos, isso não tem poder para te manter paralisado. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já falou ao seu coração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já fez você identificar aquilo que tem trazido paralisia sobre a sua vida espiritual. Querido, nós temos um chamado, nós temos um propósito. Você tem uma palavra de Deus que o Senhor vai cumprir um propósito através da sua vida. E Satanás, ele quer trazer circunstâncias para te paralisar, para não fazer você cumprir o propósito de Deus nessa terra. Eu quero te pedir que você que conseguiu identificar essa paralisia, que você conseguiu identificar essa questão que tem trazido dor no seu coração, que tem trazido mágoa, que tem trazido uma inconstância espiritual. Eu te convido, querido, se levante e venha trazer, assim como aqueles amigos trouxeram o paralítico, que você traga a sua paralisia hoje no altar, diante dos pés do Senhor. Porque o Senhor tem poder para te curar hoje. O Senhor tem poder para libertar, para tirar você desta maca. O Senhor tem poder para libertar você de toda a escuridão, de todo o poço que o Satanás tentou te lançar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você venha até o altar. E que você possa deixar aqui no altar tudo aquilo que te impede de voltar à presença do Senhor. Em nome de Jesus. No final desse texto, Jesus diz para aquele paralítico que pela fé dos amigos, os pecados dele estavam perdoados. Que ele poderia pegar o leito dele e ir para casa. Queridos, é dia hoje. Hoje é o dia de você tomar o seu leito de paralisia, se levantar e ir para casa, restaurado, cheio, para que você possa transbordar do amor de Deus e fortalecer aqueles que necessitam. Traga essa situação no altar. Apresenta hoje para o Senhor. O Senhor é poderoso para curar, para libertar. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, Ele é eternamente poderoso. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Ministério de louvor. Deus, Jesus, sabemos, Senhor, que humanamente, Senhor, os problemas, as lutas, as dificuldades, nós não temos força, Senhor, para nos levantar. Muitas vezes, ó Pai, ao abrirmos os nossos olhos, nós falamos: por que que o Senhor permitiu que eu acordasse hoje, Senhor? Querido, você acordou porque Deus tem um milagre, tem um propósito para cumprir na sua vida. O Senhor ministrou algo ao meu coração. E eu tenho falado muito a muitas pessoas. Às vezes você quer tentar desistir da sua vida. E às vezes a gente não se atenta à palavra do Senhor.
A palavra do Senhor diz que quando Jesus foi crucificado, que ele morreu, ele desceu ao inferno e ele tomou a chave da morte da mão de Satanás. Não adianta você querer intentar contra a sua vida, porque você não vai morrer se Jesus não permitir. Jesus é dono da vida, Jesus é dono da morte, Ele é dono de todas as coisas. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque na nossa impossibilidade, o Senhor é grande para realizar todas as coisas. Oh, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, aqui estão, Senhor, essas pessoas no Teu altar. Eu não sei, Senhor, qual é a paralisia de cada uma delas. Eu não sei, Senhor, o que foi que Satanás usou, Senhor, para poder paralisar a vida dessas pessoas. Mas eu sei que hoje, Senhor, é o dia que o Senhor escolheu para levantar, ó Deus, essas pessoas de toda a paralisia. Hoje, Senhor, é o dia que o Senhor escolheu para realizar o milagre necessário nessas vidas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar poderosamente com o Teu sangue precioso sobre essas vidas. Oh, Deus. Senhor, nós clamamos. Assim como Tu fizeste, Senhor, com aquele paralítico. Senhor, em nome de Jesus, realinha, Senhor, a vida espiritual dos Teus filhos. Realinha, Senhor, a vida deles, Senhor, o espírito deles com o Teu Espírito Santo, para que eles possam, Senhor, ser fortalecidos em Ti, porque sabemos que de nós nada podemos fazer, mas o Senhor é poderoso, Pai. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Nunca, Senhor, que aqueles amigos, que aquele paralítico poderia pensar que ele iria se levantar daquela maca. Mas só o Senhor sabe os planos que Ele tem a respeito de você. E são planos de bem e não de mal. E não é essa situação que tem te paralisado que vai fazer você morrer nessa situação. Porque se você entregar aos pés do Senhor, Ele é poderoso para te levantar, para te tirar deste lugar de paralisia. Senhor, Tu és poderoso. Obrigada, Deus. Muito obrigada, Senhor. Oh, Jesus. Só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Só um nome há, o nome de Jesus, todas as nações vão. Sim, Jesus. Que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. É nesse nome poderoso, o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Sim, meu Deus. Os cegos veem. Em seu nome, os mortos vivem. Jesus. Só um nome há, o nome de Jesus. Querido, eu quero te convidar